Então vamos lá? Temos notícias não tão boas aí vindas da China. Essas notícias podem prejudicar severamente a economia brasileira. Estavam comentando comigo esses dias sobre esse assunto, me mandaram alguns inbox lá no Insta, falando, Raul, o que está acontecendo na China? Isso aqui vai dar problema. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe que 30% das nossas exportações vão investir na China, né? Então, tudo que o Brasil produz, 30% vai para a China. Se a China está com problemas, adivinha quem está com problemas? Exato, nós mesmos, os criadores do Vira-Lata Caramelo. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz já deixou um like no anúncio, antes mesmo do vídeo começar. E se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura a sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever nesse canal aqui, se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. Aí bateu aquele estalo e falou, pô, vou me inscrever, porque aí vale a pena pra gente crescer esse canal aqui e dar pau nos concorrentes. É assim que a gente funciona por aqui. Então você já pode contribuir com isso. Se você quer ver alguém perder, se inscreva no nosso canal para poder contribuir com isso. Então, só antes da gente continuar aqui, eu quero que você me responda o seguinte, qual você acha que é o produto que o Brasil mais exporta para a China? Eu quero ver quem acerta, mas antes de eu falar, vai, então comenta aqui pra mim, porque esse vídeo a gente vai falar sobre isso, eu quero ver se você acertou. E lembrando, independente do seu comentário tá certo ou errado, todo mundo que comentar nesse vídeo tá concorrendo a um presente aí que a gente vai enviar pra sua casa. E no final desse vídeo tem um vencedor do programa anterior. Então o negócio é o seguinte, o minério de ferro aí abriu mais uma semana em queda no porto de Dalian, na China, por causa das preocupações com o mercado imobiliário. Então você viu aqui essa noticiazinha. E o que tá acontecendo no mercado imobiliário chinês, né, nas construtoras ali? Nesse momento, duas das maiores incorporadoras da China estão passando por uma grave crise financeira. Primeiro foi a Evergrande, que ficou insolvente em 2021, com mais de 1,7 trilhão de reais em dívidas, o equivalente a 2% do PIB da China inteirinho. Eu cheguei a fazer um vídeo na ocasião, tá aqui em cima, falando que isso podia se expandir para outros setores e para outras empresas também, e não é de ver que a gente acertou, miserável, porque realmente tá se expandindo ali. A empresa continuou dando prejuízo, então, e aí a Evergrande declarou um prejuízo de 14,8 bilhões de dólares em 2022. E o cenário sobre as dívidas é completamente incerto. A empresa entrou em recuperação judicial lá, né, em agosto desse ano. Então a incorporadora chinesa, a Country Garden, ela divulgou um prejuízo recorde e alertou sobre o possível calote. E aconteceu. Ela entrou em crise nesse ano e deu o segundo calote dela na semana passada, em debêntures que ela tinha emitido nos Estados Unidos. A empresa teve um prejuízo recorde aí de quase 7 bilhões de dólares no primeiro semestre, e o passivo total dela, ou seja, quanto ela tem ali em passivo mesmo, contas a pagar, é de 186 bilhões de dólares, 930 bilhões de reais. E o que isso tudo tem a ver com o Brasil? Nada acontece feijoada? A gente continua fazendo churrasco aqui? Na verdade, não, né? Como eu disse lá no começo, o mercado imobiliário chinês, ele é um termômetro da economia chinesa. 1/3 de toda a produção da China vem do setor imobiliário. E se o setor quebra, ele puxa tudo para baixo, né? O empilhamento. Uma empresa depende da outra, que depende da outra, depende da outra, mais conhecido como economia. E uma economia centralizada como é a da China, extremamente centralizada, esses impactos são ainda mais violentos. E aí, por que o setor tá mal? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Em 2018, o mercado já previa uma bolha imobiliária porque 20% dos imóveis da China estavam desocupados. Ou seja, a China estava construindo muito mais imóveis do que ela realmente precisava. Mas isso não é um jeito de você alterar as perspectivas econômicas do seu país? Porque se você começa a construir loucamente, se o governo vai liberando subsídio para que essa construção aconteça, sem que exista uma necessidade real daquele imóvel, isso não é perigoso? Sim, isso é perigoso. Só que o governo da China é um governo centralizado. Então, enquanto no Brasil você não teria como fazer isso de maneira muito prática ali, você não tem de onde tirar o dinheiro para acrescentar nessa economia e para quais empresas você vai dirigir esse dinheiro para criar isso, na China esse mecanismo funciona de maneira um pouco diferente. O governo meio que consegue fazer o que ele quiser porque ele é sócio também das construtoras. Então, pra você ter uma ideia, chegar a cogitar demolir imóveis para construir de novo e manter a economia girando em vários períodos da China ali. Então isso acontecia ainda quando a China ainda tinha um controle de natalidade. E aqui você começa a entender por que a China tirou o controle de natalidade. Porque ou a economia ia colapsar ainda mais violentamente, ou ela começava a deixar as pessoas terem quantos filhos elas quisessem. Hoje nós podemos afirmar, então, com toda a certeza que o setor está saturado na China com muito mais imóveis vazios do que a população total do país. Imagina isso, né? Que loucura. A população de 1,4 bilhão da China não preencheria todas as casas vazias que a China tem, diz ex-funcionário do governo. Então, a China tem mais de 1,4 bilhão de imóveis. O setor imobiliário do país asiático, que era o pilar da coisa, despencou desde 2021 e agora continua tendo sucessivas crises, e a economia chinesa depende em boa parte desse setor. Então, o segundo fator que também foi importante é que o setor de infraestrutura também pode estar
perto do limite. Historicamente, isso tem a ver com a migração do campo para a cidade, né? Você não deve saber disso, mas a China era um país extremamente pobre até pouco tempo atrás e vivia com a população majoritariamente no campo. Inclusive, hoje em dia, em várias redes sociais, você consegue ver um pessoal trabalhando bicho de seda, aquela coisa ali. Aí você pensa, Raul, mas isso é a China também, né? Ao mesmo tempo que você vê aqueles grandes arranha-céus e a coisa toda nas cidades chinesas, você ainda tem uma população que vive nisso. E sim, e aquilo era não só, né, ainda é a realidade de muitos chineses, como era a realidade da maioria dos chineses até pouquíssimo tempo atrás. Só que aí começou a rolar essa migração, a China criou incentivos, gerou empregos em determinadas cidades e acertou muito nessa migração ali até o ponto de crescer a economia do tamanho que a gente conhece hoje. Só que agora isso parece estar chegando no limite. Depois de algumas décadas, os sistemas urbanos não têm mais para onde crescer. Já tem estradas, já tem portos, aeroportos, já tem logística, já tem basicamente tudo. E isso já está construído, não tem como tirar, derrubar de novo para manter o emprego sendo gerado e aquela coisa toda, né? Tudo isso já ia fazer a economia chinesa desacelerar em algum momento, depois de um longo período do PIB crescendo quase 2 dígitos por ano. E aí, nesse momento aqui, a China começou a fazer uma coisa muito interessante também que poucas pessoas perceberam. Investir em infraestrutura em outros países e receber parte daquilo. Então você vai ter matérias aí falando sobre a China investindo principalmente em países africanos e no Brasil já chegou a se cogitar fazer isso em outros países para poder manter ali aquilo girando dinheiro para essas empresas chinesas com mão de obra internacional. Então com esse PIB que crescia a 2 dígitos por ano ali, isso choca a gente, né? Principalmente pra gente que é acostumado com um PIBinho, se bem que a China também é. Então a China, que tinha esse PIB crescendo aí quase 2 dígitos por ano, vinha de um crescimento acelerado. Aqui você olha esse gráfico, né, que mostra quanto que a China produziu em trilhões de dólares. Aí você vê lá ela sair de 0,4 trilhões em 1990 para incríveis 14,4 trilhões de dólares em 2019. É assustador, né? Mas aí veio a pandemia do Covid em 2020 e as coisas começaram a desandar. O PIBão da China caiu aí para 2,2% em 2020, parece muito, mas quando você olha para o histórico é simplesmente absurda a diferença, né? Em 94 a gente está falando de um crescimento de 13, depois ali em 2007 de 14, antes do subprime, e até ali, recentemente, ainda ficava em casas aí de 5 e alguma coisa nesse sentido. Ela vai lá para 2,2, depois sobe de novo, passa dos 7% ali, e no outro ano, recuperação, né? E agora está aí perto dos 5, e a média de crescimento anual composta, então, de 6,2%, né? Como a China fez um lockdown extremamente rígido e longo, já era esperado uma desaceleração econômica, mas o mercado acreditava que 2023 ia ser o quê? O ano da virada, é o ano que tudo vai dar certo. Mesma coisa que você acreditou quando estava pulando 7 ondinhas, a China acreditou com relação ao próprio PIB. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. A China ainda não conseguiu dar a volta por cima e os indicadores pioraram ou desmelhoraram, como diria algum jornal brasileiro. O governo vem adotando aí várias medidas de estímulo econômico, cortando os juros e incentivando setores como de veículos elétricos, eletrônicos, eletrodomésticos, turismo e até o setor imobiliário. Raul, mas vai construir mais casa? Nunca se sabe, né? Vai que a população triplica. Então o PIB continua crescendo, mas num ritmo bem mais lento. Então o PIB da China cresceu aí 4,9% no terceiro trimestre. Então os dados mostram que a economia chinesa está se recuperando e que pode até atingir a meta de crescimento anual no país em torno de 5%. O que é o maior problema da China hoje na prática? É que o país está vendendo menos para o mundo. Em julho, as exportações bateram aí um recorde negativo e continuam caindo em comparação com 2022. E no mês passado, o saldo veio um pouco melhor, com um superávit aí de 77 bilhões de dólares, mas ainda em queda na base anual. As exportações e importações da China caem em setembro, mas o ritmo de contração diminui. Então continua caindo, mas começou a cair menos do que estava caindo, indicando que pode chegar em um ponto de break-even, né? Chegar num ponto de equilíbrio aí. E por que a demanda pelos produtos chineses teve queda aí? Os fatores que explicam, mas não justificam, né? Alguns fatores que explicam foi o grande despejo de dinheiro para tentar salvar a economia mundial durante a pandemia de Covid, de todos os países. A maioria desses países ainda está com inflação descontrolada. Estados Unidos está com inflação descontrolada. Europa, todos os países estão com inflação descontrolada. América Latina com a inflação descontrolada. Todo mundo num sufoco. E aí não tem como ninguém ficar comprando nada. As pessoas têm menos dinheiro e com isso o comércio vende menos. E o principal exportador, obviamente, é quem sente a porrada mais forte. Ok, enquanto tudo tá bem, a China é quem se sente melhor, né, vendendo tudo. Quando tudo tá mal, a China é a primeira a sentir também. Além disso, a inflação e os juros altos paralisaram os grandes investimentos dos países. Isso significa queda também da China no fornecimento de matéria-prima para desenvolvimento de várias infraestruturas e etc. E também da importação dos países de outros produtos chineses, que maquinário, etc., que garantiriam que essas obras acontecessem. Então, assim, os investimentos pararam, o comércio parou. E a China vivia dessas duas coisas ali. E as próprias
próprias autoridades chinesas aí começaram a reconhecer que a geopolítica e o protecionismo começaram a atrapalhar o ambiente de negócio, prejudicando as exportações. É assim, durante um período de tempo muito grande, a China foi vista como aquele país que produzia versões alternativas, para dizer o mínimo, de produtos que a gente utilizava no dia a dia. A substituição dessa imagem de um país subalterno que produzia quinquilharia para quando a manchete começou de olha só, a China tá vindo aí e vai se tornar a maior economia do mundo, fez vários dos países que compravam os produtos chineses começarem a falar assim, acho que eu não vou querer ajudar isso a acontecer não, né? Tanto os Estados Unidos, quanto a Alemanha, quanto os outros países, a Itália, etc., começaram a ter um preconceito mesmo com produtos chineses e começou um certo protecionismo, leis tentando impedir esses produtos de entrar na economia. Os Estados Unidos e a China estão travando uma guerra comercial sem precedentes entre os dois países, principalmente agora na área de tecnologia, né? A concorrência tecnológica entre os Estados Unidos e a China nos carros elétricos, chips e a influência estatal também do governo chinês começou a criar um monte de problema. O governo dos Estados Unidos, além de proibir a Huawei e tentar banir o TikTok, chegou a banir a ZTE também da economia. E a China apertou o cerco contra o iPhone por lá. A Apple perdeu 190 bilhões de dólares em valor de mercado em 2 dias depois dessa. E nessa semana, a China apertou ainda mais a coisa contra a Foxconn, um dos maiores parceiros comerciais da Apple, que fabrica ali os chips e semicondutores, e restringiu as exportações de grafite também para fora da China. Isso também, né, essa proibição da exportação também afeta a Tesla e outras montadoras. Lembrando que aqui, a China muito menos está tentando criar uma proibição real dessas exportações e muito mais fazendo os Estados Unidos abrir mão das outras proibições que ele criou para poder importar todo o resto. É assim, você não vai importar isso não? Então também você não vai importar mais nada. Porque senão ela chega numa situação onde ela vai ter que negociar com os Estados Unidos em termos muito menos favoráveis. Porque agora a economia americana é um pouco mais dependente da economia chinesa, mas os Estados Unidos fez diversos movimentos, principalmente na era Trump ali, tentando fazer as empresas americanas ali a voltarem a fabricar nos Estados Unidos. E aí, como que essa bagunça toda afeta o Brasil na prática, né? Que é o que a gente tem que olhar aqui. A China é nosso principal parceiro comercial, os Estados Unidos o nosso segundo maior parceiro comercial. A China comprou 30% de tudo que a gente produziu agora, em 2023. As maiores empresas da nossa bolsa de valores fornecem produtos para os chineses, boa parte delas, e outras dependem dos insumos vindos da China ou de produtos vindos da China para continuarem mantendo suas receitas. Se a gente olhar o consolidado de 2022, por exemplo, das exportações para a China, olha só o que a gente chega aqui. Então, soja é o produto que a gente mais exportou, e quando está exportando soja, não é porque eles estão comendo soja in natura. Tudo bem, até comem um edamame, um negócio, né? Ou alguma coisa que acrescenta um soja ali. Mas é muito mais soja para alimentar os bovinos da China, né? Então a China, nessa relação aqui, ela se beneficia muito. A gente exporta para eles alimento para o gado deles, que é basicamente exportar água. Você rega a soja, cuida da soja, tudo etc. Manda para a China, eles não têm que ter esse consumo de água lá, criam só o animal e alimentam com ração, né? Então funciona melhor. 31,8 bilhões de dólares em exportação, 36% do total das nossas exportações ali foi em soja. Minério de ferro, 18,2 bilhões de dólares, 20% do total. Petróleo e minerais, 16,5 bilhões de dólares, 18% do total. Carne bovina, 8 bilhões de novo, né? Produção de carne aqui, 8,9% do total. Somar só a carne é quase... O Brasil é uma grande fábrica de carne. E celulose, 3,3 bilhões de dólares, 3,7% do total. Então, somando aqui, 77,8 bilhões de dólares, 86,6% de todas as nossas exportações está aqui dentro. Um sopro na China vira aqui um tsunami, uma ventania, um furacão para a gente. Nós somos dependentes aí do cliente China, principalmente nas commodities agrícolas e minerais, e qualquer problema por lá afeta o nosso mercado. A crise imobiliária, por exemplo, diminui a importação de minério, que acaba afetando diretamente a Vale. E assim com a carne e com todas as outras commodities, né? O petróleo, por exemplo, afeta as ações da Petrobras. Me fala o nome de uma empresa que eu te falo um produto que a China importa. O nome de uma grande potência brasileira. Então, quando a economia chinesa entra em crise, parte dos nossos produtos deixa de ser exportado para lá e a gente acaba entrando em crise também. Vale lembrar que o Brasil, apesar de estar envolvido nisso, por que o Brasil não está sofrendo tanto contra os outros países, Europa, Estados Unidos e China? Exatamente pelo fato do que a gente exporta. Quando você olha o grosso da produção aqui, a gente está falando de comida. Fora minério de ferro, a gente está falando de produtos que são insumos básicos para a subsistência. Então, uma parte da nossa economia pode ser muito afetada por essa relação? É claro que pode, como já foi e tem sido e vai ser cada vez mais, a parte de minério, petróleo, etc. Agora, uma outra parte é o que segura o Brasil também sempre com uma balança comercial positiva. Exportar comida tem uma vantagem. Quando você vai fazer cortes nos seus custos ali, a última coisa que você tira é o alimento que você come. Então, o Brasil pode ser prejudicado por esses riscos ali? Ele já está sendo. Ele pode ser mais prejudicado ainda? Pode. Se a economia chinesa piora, a nossa economia piora também. Agora, vai tudo virar pó e a gente vai derreter e deixar de existir
de repente? Não. O que acontece é que, como a gente exporta comida, a gente pode até ter um problema, mas, no fim das contas, quando a inflação aumenta, quando tudo aquilo aumenta, a comida continua sendo importada e a gente acaba tendo uma proteção natural contra os riscos sistêmicos, nesse caso, pela origem da nossa economia. É ruim o tempo todo ter uma economia completamente dependente de commodity, né? É péssimo. Você está exportando o produto mais simples possível e muitas vezes sem nenhum valor agregado. Pelo menos quando você exporta carne, tem algum valor agregado naquilo. Você alimentou o gado com farelo de soja para poder exportar ele ali. Agora, quando você exporta a soja, propriamente dita, ou a China deixa de comer carne ou eles importam. Então não tem muito uma opção de falar, eu vou deixar de importar soja amanhã. Inclusive, dá potencial para o Brasil, se a gente fosse num país conflituoso, talvez um pouquinho mais belicoso, dava potencial para a gente dobrar o preço na hora certa ali, quando eles estiverem no pico do desespero. Mas não costuma ser muito a nossa diplomacia. Engraçado que a gente tem essa relação, essa via de mão dupla, né? Porque a gente manda, por exemplo, o minério de ferro para lá e eles processam e devolvem a chapa metálica, devolvem os vergalhões pra gente, né? Eles devolvem o vergalhão e tudo. Só que é muito mais fácil durante uma crise o Brasil investir mais em fazer vergalhão do que eles investirem mais em se alimentar. De uma hora para outra, arrumar um jeito de alimentar a população. Então, a economia chinesa ela tem essas características de dependência dos outros países. Todas as economias têm, o Brasil também tem, e cada uma à sua maneira. Quando a gente fala de um risco na China e por que esse risco prejudica o Brasil, eu queria dar esse desenvolvimento para vocês. Mas agora, você sabia que tem empresas que se beneficiam desses ciclos de crise? Tem empresas que se beneficiam bastante disso. Isso é uma coisa que a gente discute muito lá na UVP com os alunos. Inclusive, se você quiser aprender a entender esse tipo de momento do mercado e aprender a ganhar com essas flutuações, o que eu vou te dizer é para você acessar auvp.com.br, clica aqui em Faça a sua análise de perfil, você vai responder algumas perguntas para mim. Raul, é para qualquer pessoa a UVP? Não. Você precisa conseguir investir aí pelo menos uns R$500 por mês. Ou seja, se tem um salário que supera 4 mil, diante disso, quanto mais dinheiro você ganha, melhor. O cara que ganha 100 mil vai ter mais dinheiro que o cara que ganha 4 mil. Vai se beneficiar mais do método da UVP. O cara que ganha 1 milhão se beneficia mais que o que ganha 100 mil. Então, a partir desse valor mínimo ali, de pelo menos R$500 por mês, você tem que conseguir investir. Qualquer pessoa se beneficia da UVP e quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você consegue gerar no mercado financeiro. Então, se você quiser participar disso, auvp.br, preencha aqui para mim atentamente esse questionário. No final desse questionário, a gente vai te dar uma resposta se você foi aprovado para entrar na UVP ou não. Lembrando, só vai até lá se você já cumpre esse requisito mínimo, tá? Porque senão acaba virando uma perca de tempo para você. Vai preencher o formulário e não vai rolar essa aprovação ali. A não ser que você viva com seus pais, aí, não tenho gasto nenhum. Ganho um salário, mas consigo investir 500 porque eu não tenho nada para pagar. Aí pode ir lá também. Vai fazer sentido para você. A gente vai te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro e se aproveitar dessas flutuações, dessa coisa toda do mercado. E esse foi o vencedor do último vídeo que fez um bom comentário aí. Eu me despeço de vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo.